Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Desafiando Concursos. Bom, pessoal, essa aula também era uma das mais esperadas. Hoje eu estou gravando essa aula no dia 31 de dezembro de 2023. Além da aula, eu passo aqui também para desejar a você, a sua família, um abençoado ano de 2024. Deus venha abençoar cada um de vocês, as suas respectivas famílias, os seus estudos também, tá? Incluir essa bênção. Mas, como mesmo sendo finalzinho de ano, nós não podemos jogar a toalha, nós não podemos retroceder. Sabemos que agora é uma época muito festiva, né? Porém, não podemos esquecer o nosso foco, a nossa meta, que é a preparação para o seu concurso público. Sendo assim, por isso que eu vim hoje, tá? Gravar essa aula para vocês. É bem provável que eu venha lançá-la no dia 1, ou seja, para mim aqui é amanhã. Provavelmente eu vou lançar no dia 1º, na segunda-feira. Porém, não deixe de assistir essa aula é muito importante. Essa aula, pessoal, contempla a alteração do edital que nós tivemos para o concurso de Mogi das Cruzes, tá? Tivemos recentemente uma alteração, alguns conteúdos a mais foram colocados no seu edital. Este conteúdo contempla, lá na Lei 82 de 2011, o que foi adicionado. Foi do título 5 do processo administrativo disciplinar. Nós tivemos uma alteração acerca do acréscimo do capítulo 1 ao capítulo 3, tá? Por quê? O edital, se não me falha a memória, tá? Fui fazendo muito material ultimamente, Santo André foram muitos materiais, tinha cobrado apenas o capítulo 4. E aí, bem que eu tinha ficado pensando, até quando eu estava preparando o material para vocês, eu fiquei pensando, poxa, mas por que não foi cobrado todo o processo administrativo disciplinar? Né? Não adianta eu querer, eu penso assim, não adianta eu querer falar sobre o fim se eu não falar do início. Não adianta eu querer falar que cabe recurso no processo administrativo disciplinar se vocês não sabem nem, se nós não sabemos nem o que é o processo administrativo disciplinar. Se o candidato não sabe. Ou seja, eu vi nada mais justo e interessante esse acréscimo, tá? Então foi aqui, ó, no título 5 do processo administrativo disciplinar, do capítulo 1 ao 4. O restante está ok. Bom, vamos começar então, pessoal. Essa aula, ela provavelmente vai ser uma aula um pouco extensa, tá? Se eu perceber que está ficando muito grande, eu corto e coloco em duas partes. Aí eu lanço uma aula no dia 1, lanço a outra no dia 2. Se ficar muito grande, eu faço isso, tá? Mas se não, eu faço direto para também não ficar cansando vocês. Bom, título 5. Título 5 trata do processo administrativo disciplinar, ou conhecido como PAD, tá? Disposições gerais. Artigo 166. A autoridade que tiver ciência da irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo, assegurado ao acusado ampla defesa. Vamos conversar aqui um pouquinho. Primeiro ponto. No processo administrativo disciplinar, ele é muito parecido nas questões de direitos do acusado com um processo judicial. Tanto no PAD quanto no processo judicial, você tem assegurado ampla defesa, tá? Peraí, caneta, voltou. Ampla defesa, tá? Você tem a questão do contraditório, tá? Você tem o direito à vista no processo. Vamos ver mais à frente que não é obrigatório, tá? O STF já entendeu, não é obrigatório a figura do advogado no processo administrativo disciplinar. Isso significa dizer que o acusado não pode ter uma defesa técnica, que a gente chama assim, né? Uma defesa técnica, uma defesa de um advogado? Não, ele pode constituir.
porém não é obrigatório. Ou seja, se o acusado ele não tiver a figura de um advogado defendendo no processo administrativo, isso não acarreta nenhuma nulidade ao processo, tá? Outro ponto, eu tenho uma autoridade tendo ciência de uma irregularidade no serviço público, ele precisa imediatamente promover uma apuração. E aqui, então, você já começa a entender que o processo administrativo disciplinar, ele vai averiguar, ele vai apurar uma falta, numa irregularidade no serviço. Aí você já começa a entender que a finalidade, a função do processo administrativo e também na sindicância, que nós vamos ver mais à frente o que é, fica em volta, em torno de uma eventual irregularidade, nessa averiguação, nessa apuração de uma eventual irregularidade que aquele servidor público exercer na sua função administrativa, na sua função no serviço público, ok? Vem comigo. Trouxe aqui um exemplo. Vamos imaginar. Aqui eu coloquei um resuminho. Tem o Lucas. Lucas é a autoridade. Opa, deixa eu apagar aqui e escrever de novo. Lucas é a autoridade. Tá? Teve ciência na irregularidade? Qual que é o próximo passo? Promover a apuração. Essa apuração pode ser por meio de uma sindicância ou processo administrativo. Da sindicância, pessoal, o que você tem é como se fosse uma investigação prévia. Da sindicância pode acarretar uma suspensão, uma aplicação de alguma penalidade ou pode decorrer o processo administrativo disciplinar, ok? Mas nós vamos ver mais à frente o que é essa sindicância, quando ela é aplicada, o porquê, quais são as circunstâncias, etc. Tá? Bom, artigo 167. Nos casos omissos, aplicar-se-ão a legislação estatutária federal e estadual vigentes. Ou seja, se eu tiver uma omissão por parte da legislação, eventualmente daquele determinado município, você tem a aplicação da legislação trata do processo administrativo, tanto federal e estadual, do âmbito federal e estadual, se assim for omisso uma eventual legislação municipal, tá? Artigo 168. Da sindicância pode resultar o arquivamento, eu falei suspensão, arquivamento do processo, tá? Aplicação de penalidade ou instauração do processo administrativo, ok? Ou seja, processo da sindicância. Então, vamos aqui, ó. Eu tenho a sindicância, ok? Tem a sindicância. Podem resultar, então, 3 fatores. Primeiro, pode ser arquivado o processo, tá? Opa, peraí. Pronto. Peraí que a minha setinha aqui, gente, deu uma travadinha. Eu posso ter o arquivamento do processo. Eu posso ter alguma aplicação de penalidade. E eu posso ter a instauração do PAD, que é feito por onde? Por meio de uma portaria, tá? Ok? Um ato da administração. Então, se perguntar na sua prova, o que decorre da sindicância? O arquivamento do processo ou uma aplicação de penalidade ou a instauração do processo administrativo. Vamos para conceitos? É muito importante esse momento. Trouxe aqui para vocês 2 materiais. Um é o Manual Prático de Processo Administrativo Disciplinar da Corregedoria Geral e o outro é o Manual de Processo Administrativo Disciplinar da CGU, ok? Fechou? Da Corregedoria Geral da União. Esses 2 materiais eu usei como basilares para a nossa aula, tá bom? Um material é de 2019 e outro de 2021. Bom, vamos lá. Só esperar aqui processar. O processo administrativo, então, pessoal, ele é um instrumento
que dispõe a autoridade administrativa para apurar a responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tem alguma relação com as atribuições do cargo que ele vai se encontrar investido. Ou seja, processo administrativo, então, primeiro conceito, ele é um instrumento, ou seja, eu utilizo como forma de apuração. Ok. Vai apurar o quê? Uma responsabilidade do servidor por alguma infração praticada no exercício da atividade ou que venha a ter alguma relação com as atribuições daquele respectivo cargo. Ok? Isso aqui. Então, para isso, a autoridade competente procede à designação mediante o quê? A edição da portaria para fazer essa instauração. Você tem a figura de 3 servidores estáveis, nós já vimos isso, né? Que vão formar uma comissão processante, que vai estar encarregada de conduzir o processo. Vou colocar aqui o PAD. Vai conduzir o PAD, tá? Então, qual é a formalização disso? A autoridade toma ciência, procede uma designação, uma apuração, com a edição de uma portaria, será designado 3 servidores estáveis, aí dentro deles você tem a figura do secretário, do presidente daquela comissão, forma uma comissão processante que vão, no caso ali está empossado da atribuição de conduzir o processo administrativo disciplinar. Ok? Bom, quais são as fases desse processo? Porque como no processo judicial, nós também temos fases no processo administrativo. Pessoal, a lei base que nós falamos tudo a respeito do servidor é a 8.112, ela é uma basilar, tá? E no seu artigo 151, ela divide o processo administrativo em 3 fases. A primeira fase é a fase da instauração, que é a publicação do ato, né, ou seja, da portaria, que constitui a comissão processante. Então, os 3 servidores que vão ali conduzir aquele processo administrativo. A segunda fase é o inquérito administrativo. No inquérito administrativo é uma fase que é conduzida por essa comissão processante e compreende na instrução, defesa e relatório, ou seja, aqui o acusado já vai exercer a sua ampla defesa, todos os seus direitos assegurados. Então, obviamente, a terceira fase é o julgamento, ou seja, o julgamento daquela autoridade competente. Lembrando que do processo administrativo cabe também a questão de recurso, a questão de uma possível revisão posteriormente, quando aplicada a medida, mas isso nós veremos mais à frente, tá? Além disso, pessoal, como eu falei para vocês, a comissão processante ela precisa observar alguns direitos, como, por exemplo, da ampla defesa, contraditório, os quais se desdobram nos direitos de, primeiro ponto, direito de ser informado, ou seja, o acusado tem esse direito, tá? O acusado tem direito justamente para ele poder exercer essa ampla defesa. Ele tem direito de vista e de acesso à cópia de todas as peças do auto. Vista, gente, é quando, no caso, a pessoa, por exemplo, no processo judicial, como que funciona? Deu vista. Deu vista para a parte ver o que aconteceu naquele processo, se manifestar. Então, o acusado ele tem direito de ter esse acesso, seja a cópias de todas as peças, os autos. Porque, pessoal, o processo é como se fosse uma conversa, tá? O processo é como se fosse uma conversa. O acusado vem, fala algo ali, aí o julgador vai julgar o mérito, ou seja,
a causa que deu início àquele processo administrativo, dentro da legalidade, ou seja, é como se fosse uma conversa, tá? Terceiro ponto, o acusado ele tem direito de manifestação, ou seja, durante o processo ele pode se manifestar, tá? Então, se algo foi dito, se algo foi falado, tem direito, assim que ele recebe vista desse processo, ele tem de viu que isso aqui foi dito, ele pode exercer o seu contraditório, ele pode apresentar uma manifestação. O acusado também ele tem o direito de apresentar provas, lembrando que essas provas não podem ser por meios ilícitos, tá? Lembrando que as provas não podem ser por meio ilícitos, tá? Não pode apresentar provas, arrolar testemunhas, enfim. E também tem o direito de seus argumentos serem analisados, direito de ter seus argumentos analisados, até mesmo para que o julgador, no momento de julgar aquele processo, ele venha ter acesso ao também o que o acusado proferiu. Bom, dentro dessa linha de raciocínio, nós precisamos entender, e é algo que é muito cobrado em prova, que dentro do sistema administrativo, nós temos responsabilizações em cima daquele servidor que eventualmente comete uma infração. E essas responsabilidades, elas podem ser do âmbito administrativo, do âmbito civil e do âmbito penal. Quem já acompanhou alguma aula minha sabe do que eu estou falando. E lembrando, tá, pessoal? Eu até me esqueci de falar no início da aula. Para você que está chegando agora, todas as aulas são gratuitas. O que eu estou fazendo estou vendendo os slides, tá? Por um valor único de R$10 para me ajudar aqui na manutenção do canal. Então, compra de equipamento, como eu já mostrei para vocês em outras aulas. Mas se você não quiser ou não puder adquirir o material, não tem problema. As aulas aqui no YouTube são gratuitas para vocês, tá bom? Então, vem comigo. Essas esferas de responsabilidade, deixa eu tirar essa setinha daqui, vou colocar melhor. Elas são independentes. Como assim? O fato do acusado ele ser responsabilizado na esfera penal, por exemplo, isso não exime, não afasta de uma responsabilidade administrativa. O que pode acontecer é o seguinte: vamos imaginar que lá no processo penal ele foi absolvido. Se ele foi absolvido, entende-se ou que ele é inocente, algo aconteceu. Aí sim ele não responde a um processo administrativo, porque foi provada ali uma inocência, algo foi provado a favor do acusado. Mas em regra, essas responsabilidades, elas são afastadas. Eu tenho até aqui um livro que eu ganhei, muito bom esse livro, lembrando, tá, pessoal, que a Desafiando Concursos tem parceria com a editora Mizuno, ok? De 2 em 2 meses o curso recebe um livro deles, então vale super a pena vocês irem lá conferir. Mas eu tenho aqui um livro acerca de comentários das bancas, tá? Das bancas de concurso. Teve uma questão aqui que foi bem elaborada, eu gostei muito, queria mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui se eu vou encontrar, né, para não atrasar a aula. Deixa eu ver. Ai, gente, não sei se vão achar aqui. Artigo 32, eu quero 37. Eu não sei se eu vou encontrar aqui agora, mas depois, qualquer coisa, se eu encontrar, eu mostro para vocês. Mas como que as bancas, elas gostam de cobrar? Ou fala que, por exemplo, se o Zezinho for responsabilizado na seara administrativa, ele não pode responder na civil ou penal. Não. Essas áreas, elas são independentes. Então, o Zezinho não pode virar e falar assim, não, eu não vou responder a um processo penal porque eu já respondi a um processo administrativo disciplinar. Jamais, tá? Bom, a responsabilidade administrativa, então, obviamente, ela está dentro de vamos dizer assim,
de um ferimento à administração de modo direto. Porque diz o seguinte, que a responsabilização do servidor ocorre da Lei 8.112, que eu falei para vocês. Ele impõe obediência. Deixa eu trocar aqui a cor da caneta. Impõe obediência às regras de condutas necessárias ao regular andamento do serviço público. Então, obviamente, porque o cargo, nós sabemos que dele deriva atribuições e responsabilidade, tá? Nesse sentido, se eu tenho cometimento de alguma infração funcional, ou seja, dentro desse serviço público, por ação ou alguma omissão praticada pelo servidor, no desempenho ou que tenha relação com essa atribuição, gera a responsabilidade administrativa. Então, no âmbito da responsabilidade administrativa, o que você tem? Você tem alguma conduta que fere de maneira direta alguma, vamos dizer assim, o bom andamento do serviço público, ok? Então, uma infração funcional no desempenho daquela atividade. Aí você tem a responsabilidade administrativa. Já a responsabilidade no âmbito civil é quando eu tenho o ressarcimento dos prejuízos causados tanto à administração pública ou a terceiros em decorrência de algum ato omissivo ou comissivo. Ou seja, tanto se for omisso, pode ser de forma dolosa ou culposa, tá? No exercício das suas atribuições. Então, a responsabilidade civil é quando eu tenho esse ressarcimento, tá? Já a responsabilidade penal, como o próprio nome já diz, né? Eu tenho aqui uma pena sendo aplicada por alguma prática de uma infração penal, ok? E que esteja sujeito ao servidor responder a um processo criminal. Aí, no caso aqui, eu tenho tanto crime ou contravenção. Já, então, aqui na responsabilidade penal, então, obviamente, eu tenho a prática de infrações penais. E lá no Código Penal, iniciando no artigo 312, nós temos um rol dos crimes contra a administração, começando com o crime de peculato. É interessante depois vocês darem uma olhada, ok? Bom, acerca da responsabilidade penal, o artigo 513 do Código de Processo Penal diz que os crimes que são praticados pelos funcionários públicos, o processo e julgamento compete a juiz de direito, tá? Ou seja, juiz comum, juiz de direito, tá? No processo administrativo, não. Você tem ali portaria, a seleção de 3 servidores, compondo a comissão processante. Ali você já tem algo mais administrativo. Agora, penal, não. Penal é juiz de direito, processo comum. Bom, nesse sentido, quando eu falei para vocês que essas esferas de responsabilidade elas são independentes, vem um ponto importante. De acordo com as circunstâncias do caso, a sanção ela pode ser administrativa, civil e penal. E elas podem ser aplicadas ao servidor. Então, eu tenho aqui fulano. O fulano vai responder 3 responsabilidades, melhor dizendo. Administrativa, civil e penal. Uma pessoa. Aí você pode falar assim, Rebeca, eu já ouvi dizer que existe um princípio lá no direito que chama non bis idem. O que significa dizer isso? Basicamente, é quando eu tenho dupla ou tripla punição. Só que nesse caso, eu não vou considerar que o Zezinho ali foi condenado por uma dupla, condenado não, mas foi responsabilizado por uma dupla punição. Ah, foi responsabilizado na seara administrativa e penal. Não, não pode, porque ele está sendo responsabilizado 2 vezes, 3 vezes pelo mesmo ato negativo. Não confundam.
Olha o que diz o artigo 935 do Código Civil, que a responsabilidade civil ela é independente da criminal. Ou seja, o fato do autor ser responsabilizado na seara civil ou penal administrativa não exime que venha ser responsabilizado em uma outra seara. Ok, pessoal? Fechou? Bom, vamos lá. Deixa eu mudar aqui o material para vocês. Pessoal, vou fazer o seguinte. Vou fechar essa aula, abro uma segunda aula para vocês, e aí eu vou tentar colocar as duas aulas no dia 1. Pode ser? Fechou? Fecha essa aula aqui, abro a segunda aula e a partir da segunda aula a gente começa. Fechou? Bom, pessoal, que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.